Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Cardoso, coordenador do MSTL, e aqui novamente num mais um capítulo do Pode Lutar, o podcast do MSTL, com o nosso amigo Marco Arroio, né? Tivemos um bate-papo e deu alguns probleminhas técnicos, então aqui não pode ter problema não, tem que resolver o problema. E a gente convidou ele novamente para falar dos mesmos assuntos, fazer o mesmo bate-papo, porque foi um bate-papo com muito conteúdo, muita história, muita importância, e a gente não podia perdê-lo por problemas técnicos. Mas hoje está tudo ok, estamos aqui no ar e retomamos, vocês vão ter a oportunidade novamente de ver toda a história do Marco Arroio, né? Essa nova jornada dele na literatura, em escrever livros, contar histórias, contar acontecimentos históricos, né? E nós não podíamos perder a oportunidade, o MSTL, né? Eu, Eduardo Cardoso, de escutar esse amigo na íntegra dessas histórias, e por isso que a gente te convidou aqui novamente, Marco. Desculpe pelo problema, seja bem-vindo novamente e se apresente novamente. Novamente. Uma boa tarde, uma boa noite, né? Eduardo, agradecer a oportunidade que você me dá de voltar aqui. De fato, houve problemas técnicos com o som, né? De resto, a imagem estava até, a gente apareceu penteadinho, tudo, né? Nós estávamos bonitos, Estávamos né? bonito para a ocasião. Hoje a gente não caprichou tanto. Vai que, né, dá um problema técnico de novo, mas a gente está aqui para conversar. De fato, né, a nossa conversa anterior ela foi muito espontânea e também muito rico, porque a gente passou por muitas histórias, né, principalmente a história do movimento de moradia, né, que é uma história de luta e uma história de conquistas, né, que se escreve aqui neste território, né, nos projetos, né, Nelson Mandela e Frei Tito. Então, não é uma conversa, né, de projetos que não acontecem, né? Pelo contrário, são projetos que acontecem. Então, eu estou feliz de voltar e estamos aqui à disposição. O que você mandar, vamos abrir o jogo aqui. Tá bom, muito bem. Marco Arroio, ele é chileno, né? Filósofo, mobilizador e assessor dos movimentos populares, dos movimentos sociais, ajuda em processos de planejamento, em processos de organização. E foi a partir desse dom do Marcos que nós conhecemos o Marco Arroio, MSTL. Eu já conhecia o Marco Arroio, né? Que hoje a gente está aqui no programa do MSTL. Então é importante esse momento histórico, né? A gente conhecia já o Marco Arroio, a gente tinha todo um trabalho social para ser organizado com as famílias dos projetos Frei Tito e Nelson Mandela, o projeto Minha Casa Minha Vida, como a gente já disse em vários outros programas, e a gente precisava reforçar o time para fazer os trabalhos sociais, para levar o tema para as famílias, e como eram 800 famílias, a gente precisava dividir em 4 turmas. Semanalmente, aos domingos, né, Marco? O Marco ficava num andar, eu ficava no outro andar, era uma reunião de manhã e outra reunião à tarde, né? Verdade. E a gente convidou o Marco por ser filósofo, latino, chileno, ele tinha muito conhecimento da temática do bem viver, que era um desafio que a gente tinha tomado para o MSTL, de fazer um trabalho social com essas famílias a partir da filosofia do bem viver. Então, juntando essas duas coisas, Marcos, né? Essa experiência que você teve com a gente, né? Se pudesse dizer por que você aceitou o convite, como foi essa experiência e que de acha essa filosofia do bem viver. Para você, Marco Arroio, um chileno que está no Brasil já há muitos anos, né? Veio saindo da ditadura
né, chilena, vindo para o Brasil, o povo brasileiro te acolheu, você acolheu os movimentos populares e teve toda essa experiência. Então, a partir de toda a sua história, dessa sua origem e da filosofia do bem viver, como foi a sua passagem aqui pelo MSTL? Você podia contar para a gente? É uma longa história, né? Talvez um dia seja motivo de a gente contar essa história, né? De registrar de forma sistemática, né? O que foi essa experiência, né? Bom, primeiro, eu de fato nasci no Chile, no sul do Chile, em uma região bastante fria, né? Um porto, a minha cidade Talcahuano, que tem um nome indígena que significa local, né? Da chuva e das trovoadas, né? É um lugar que chove muito. Eu saí muito cedo de casa para estudar, né? Tinha 17 para 18 anos quando fui para a capital estudar teologia no seminário. E, bom, quando eu fui em 1977, já estávamos, né, sofrendo, né, o regime da ditadura militar, do golpe de Estado liderado por Pinochet. Então eu cheguei no seminário no momento em que a luta social era muito importante, a resistência perante, né, a ditadura, a busca, né, por direitos, principalmente, né, para esclarecer o que havia sido, né, o destino, né, de diversos, inúmeros presos políticos desaparecidos, né, e muitos deles nunca mais foram encontrados. Certamente mortos, né, torturados e mortos, né. Então eu fui para o seminário numa época em que havia uma convulsão social muito grande no Chile, né, pela busca de direito e pelo fim da ditadura militar. E no seminário eu encontrei, né, diversos professores que haviam, né, sido peças muito importantes no movimento chamado Cristãos pelo Socialismo, que foi um grupo, né, de católicos, de protestantes, pastores, freiras, sacerdotes, né, que criaram um movimento pró, né, via chilena ao socialismo durante o governo Salvador Allende. Posso dar um ganchinho? Pode, sim, senhor. Câmera! Ó, nesse livro aqui do Marco Arroio fala um pouco dessa experiência, desse período. Se você quiser conhecer, tem aqui nossa Biblioteca do Bem Viver, e tem nas livrarias por aí também, Marco? Tem. Ou se não, pede pro Marco, nós vamos deixar o endereço das redes sociais do Marco para quem quiser conhecer um pouco do que o Marco já escreveu. Desculpa eu te cortar. Não, ótimo, perfeito. Você já, né, adiantou um pouco, né, em que resultou esta parte da história, né? A minha experiência no Chile, nesse período do seminário, né, tudo, resultou nisso aqui. Quando eu saí no início da década de 80, né, 82 para 83, eu cheguei aqui no Brasil e depois de um ano a gente veio morar aqui no ABC, na cidade de Mauá. E como estava muito próximo da Metodista, né, eu concluí meu curso de teologia na Metodista e dei continuidade no mestrado de Ciências, né, da Religião, com uma área de concentração chamada Ciências Sociais e Religião. Um curso que trabalha muito a sociologia, né, da religião. E aí eu escrevi, né, esta dissertação de mestrado contando a história, né, dos cristãos pelo socialismo na época de Salvador Allende. Mas então, isto faz parte daquela história que eu estava tentando contextualizar aqui, né. A experiência do seminário para mim foi aquela experiência que abriu, né, a visão sobre o compromisso que um cristão, né, tem com a história, com o sofrimento do povo e o engajamento que ele tem nessa luta por direitos e por justiça. De tal modo que quando eu saí do Chile e me radiquei aqui no Brasil, eu rapidamente me identifiquei, né, com os movimentos sociais, porque se há uma coisa que nós temos em comum, para além, né, da língua que nos torna um pouco diferentes, né, mas a nossa história de povos, né, colonizados, né, e explorados, né,
pelos colonizadores, é uma história comum. As histórias de lutas sociais são praticamente iguais aqui no Brasil, na Colômbia, Centro-América, no Chile, na Argentina. Todas elas têm né, um movimento né, comum de organização e de luta, de resistência, de luta e de conquista né, da independência. Então, a primeira coisa que você ajuda você nesse, como é que dizer, se enraizar em uma cultura, num país, é quando você identifica coisa comum dessa identidade, dessa história. Então, eu imediatamente, quando cheguei aqui no Brasil, eu morei 1 ano na cidade de São Leopoldo, né, em Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, e lá né, já estava em organização. Primeiro né, a retomada pela democracia no Brasil, que terminou né, um grande movimento e que depois, mais tarde, quando eu já morava aqui em São Paulo, pude também acompanhar, né, já né, participando mesmo dos grandes eventos na Praça da Sé. No Olho do Furacão, Sim, Estádio 1º de Maio. Verdade, essas coisas são histórias de vida que a gente não pode esquecer. Então, só para dizer que a inserção né, e a identificação com o movimento não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Você precisa ir amadurecendo, né? Tem uma hora que você precisa abrir os olhos para entender né, onde que estão os conflitos e de que lado você se coloca nos conflitos. E eu, graças a Deus e aos próprios né, movimentos, às lideranças que eu conheci, tanto no Chile, meus professores, meus amigos né, da resistência no Chile, mais tarde aqui já no Brasil, né, meus professores, meus amigos, né, isso reforçou esse compromisso né, que você tinha uma oportunidade de estudar, de se preparar, mas que isso estaria a serviço né, não da exploração, mas ao serviço da organização dos movimentos populares. E tem sido assim, como é que eu vou dizer assim, uma tônica na minha vida. Tá, eu poderia ter, como muitas outras pessoas, né, ter aproveitado a oportunidade de estudar, de migrar, de ir para outro lugar e procurar apenas né, uma qualidade de vida para mim individual, mas eu realmente aprendi ao longo dessa história de lutas né, que a gente tem que devolver né, aquilo que você também recebeu um dia, e eu recebi conhecimento, experiência, recebi muito carinho, muito acolhimento por companheiros e companheiras assim inesquecíveis, né? Então, Mauá foi a minha primeira cidade aqui no estado de São Paulo, e na época que eu cheguei em Mauá era a terra do bang bang, né? Mas ali eu encontrei né, amigos, amigas, né? Posso citar inúmeras pessoas né, que foram importantes, companheiros de luta. Então você tem uma trajetória e um crescimento. Tudo isso me levou, né, essa trajetória, esse crescimento me levou ao Instituto Cajamar, onde eu fui educador por um período razoável, praticamente, né, de quase 5 anos e meio, né, de educador né, no Instituto Cajamar, trabalhando com os movimentos sociais, né, com a organização dos movimentos populares. E ali tinha uma companheira fantástica, né, entre os outros companheiros, mas a Maria do Carmo, que eu conheço muito Sim. bem, ela foi uma parceira que ajudou muito eu a crescer, né, e a me inserir melhor nessa cultura né, e a organização das lutas, né. E a época que eu fui para o Instituto Cajamar, então, estava né, em articulação a CMP, né, a Central de Movimentos Populares. Assim, paralelo a que foi o processo da CUT, né? Então, os movimentos populares seguiram né, essa linha de ter uma organização né, que articulasse movimentos no Brasil para ter lutas né, reforçadas por todos os segmentos, por todos os tipos de lutas, né? Então, no Instituto Cajamar, eu aprendi do lado né, uma ferramenta, né, que era
o planejamento estratégico na concepção de Carlos Matos, que era um patrício meu, né? Malthus, grande escritor. Então, eu aprendi primeiro esta ferramenta, né? Aprendi o domínio dessa ferramenta para ajudar na organização. Então, trabalhei muito como usando as ferramentas como educador popular, né? Que você precisa traduzir, né? Ferramentas técnicas com linguagem às vezes bem difícil, né? Para uma linguagem popular e permitir que as pessoas, né, na organização se apropriem dessa ferramenta para organizar o movimento e avançar nas lutas, né? E aí eu tive a oportunidade de acompanhar o movimento de moradia, o movimento dos direitos humanos, o movimento de meninos e meninas de rua, que aqui em São Bernardo foi muito forte na década de 80, né? E isso deu uma experiência que em algum momento, né, as coisas cruzam, se encontram, né? Foi a partir da CMP que a gente pessoalmente se conheceu, né? E mais tarde, então, já décadas depois, quando o nosso cabelo começa a ficar mais branco, sim, né? E a cair aqui do coco, né? Mas é legal lembrar, você vê, em tudo que você falou isso do Instituto Cajamar, você conheceu o MSTL num planejamento que o MSTL fez no Instituto Cajamar e que a gente convidou você e o Tuto para ajudar a gente a fazer esse planejamento. Como as energias confluem sempre para locais que têm muita importância na formação dos movimentos, das lutas, da organização do movimento popular, né? É um detalhe interessante, né? Você está tocando numa coisa que para mim é muito importante, né? Vamos dizer assim, as identificações, o que nos aproxima nem sempre é apenas, né, as verdades de uma ideologia, de uma visão de mundo, de um entendimento político das coisas, né, de uma certa racionalidade e objetividade das coisas. Mas é incrível, né, como no movimento, para além dessas questões que podem ajudar a ter muita sintonia com pessoas, né, há questões, vamos dizer assim, subjetiva, né? Você falou agora em um companheiro que tem um carisma que dificilmente, mesmo que você divirja, né? Se ele for corintiano e eu for palmeirense, jamais vou... E é isso mesmo. E seria isso mesmo, né? Eu jamais iria enfrentá-lo, né? Como um adversário, um inimigo, porque ele é um cara queridíssimo, carismático, né? Vocacionado, né, para construir pontes, estabelecer ligas, né, ligações, aproximações. Então, certamente esse é um companheiro que você citou que a gente pode usar como referência, né, para muitos outros encontros, né, que perduram para toda a vida. Aliás, entre nós, né, esses últimos anos a gente faz uns 3 ou 4 anos que a gente não se via, entendeu? E essa coisa assim da amizade, né, e da afinidade, né, no sentido mais pleno, né, não só das ideias, né, mas do jeito que você lida, né, fraternalmente com as coisas, né, elas são duradouras, né? O Tuto deve estar lá para a Europa, em algum lugar, não sei. Eu acho que ele está na Colômbia. Mas onde estiver, ele é um irmão, ele é um parceiro. É um homem do mundo, né? Ele já é um suíço, veio para o Brasil, ficou muitos anos, voltou para a Suíça, daí uma época ele fez uns trabalhos na África. Como que chama? Não estou lembrando agora, o Burkina Faso. Diz que a pobreza lá é terrível. Imagino. E a organização que ele trabalhava tinha um trabalho em Burkina Faso. Aí depois ele veio para a Colômbia, eu acho que ele ainda está na Colômbia. Olha mas só. Tá fazendo um trabalho muito importante numa organização de cooperação internacional. Sim. Que trabalha com a pobreza, com essa questão da justiça global, da justiça climática. É um grande companheirão. Verdade. Como a gente vai mandar esse nosso episódio para ele... Beijão e abraço, Tuto. Abraço, Você Tuto. tá na nossa história. Abraço. Mas então, já estamos chegando próximo, né, à sua pergunta inicial, que faz meia hora que aconteceu e eu não respondi, né? Bem viver. Então, muito mais do que a minha formação, né, eu tenho uma experiência de vida familiar
que ela era muito orientada nessa coisa tribal, né, da família, um núcleo muito forte, que ela é mais forte do que qualquer relação social que você tem, da própria organização do Estado, a família é a grande referência. E por incrível que pareça, né, nessa cultura, né, mais tribal da família, na verdade o que há, né, é uma influência, diria assim, uma orientação, né, que você não aprendeu assim, olha, vem cá que eu vou te ensinar o que é o bem viver. Mas que você vai aprendendo, né, no acontecer do dia a dia, e que na medida em que você começa a enfrentar e a enxergar outras formas de organização, você começa a valorizar e dizer, nossa, mas eu estou aqui, né, assentado, né, em valores e princípios que não podem ser esquecidos, que não podem ser menosprezados. Então, eu nasci no sul do Chile, como falei aqui, e no sul do Chile hoje tem a maior reserva, né, de indígenas nativos chilenos, né, chamado Mapuches. É um povo que antes dos espanhóis chegarem, né, no lado Atlântico, na América do Sul, né, aliás do Pacífico, né, da América do Sul, foi um povo que enfrentou um grande império, né, o Império Inca, que pegou uma parte muito grande, né, do Peru, uma parte do Equador, uma parte da Bolívia, né, e uma parte do norte, né, que hoje pertence ao Chile, né. E esse povo já existia aqui na América do Sul, né, os Mapuches. E eles haviam resistido, né, a toda, né, tentativa de domínio, considerado um povo extremamente rebelde, mas não era um povo essencialmente guerreiro. Era um povo extremamente resistente, mas com outro tipo de astúcia, né, que a guerra na época, né, que era paulada na cabeça, arco, flecha, coisa e tal, né, eles tinham uma lógica de enfrentar o adversário de resistência que era muito interessante, né. Então, esse povo não conseguiu ser, né, dominado por um império latino-americano. Por outro lado, quando os espanhóis invadiram o Chile, ocuparam o Chile, né, também não conseguiram submeter esse povo. Na América Latina, provavelmente seja o único povo, né, nativo sobre o qual, né, os europeus não conseguiram impor domínio. Um dos grandes escritores, né, espanhóis que acompanhou, né, as conquistas na América, Alonso de Ercilla, ele escreveu um poema e escreveu um texto referente a esse povo, né, que não existe na literatura, né, outra referência a um povo como foi feito a eles. Entendeu? Um povo que não foi submetido por domínio algum. E aí você se pergunta, mas o que havia de tão importante nesse povo? Havia uma concepção de vida, né, chamado bem viver, traduzido para nós, né, bem viver, que não é viver bem, é um pouco mais acima disso, né? É quando a vida se torna um valor central em tudo. E esse princípio da vida orienta tudo a organização de uma comunidade. Então, uma coisa que nós fizemos quando vocês me convidaram, né, eu já tinha essa experiência, vamos dizer assim, pedagógica, né, de traduzir algumas coisas para a linguagem mais popular da organização nos movimentos. Então, quando você falou, olha, estamos com um projeto, né, de assentamento de uma população, mas gostaríamos de organizar tudo isso, né, para que houvesse para a construção de uma comunidade que fosse regida por princípios e valores que não são aqueles da competitividade, né, do individualismo, né, e aí então quando você diz, olha, nós estamos pensando orientar toda essa organização a partir do bem viver, eu até me surpreendi, porque era uma coisa que já havia assumido em minha linguagem, mas não havia assumido, né, de meus valores, de meus costumes. Então, quando você falou, eu disse, caramba, eu estou sendo convidado a resgatar uma coisa, né,
que faz parte da minha identidade, da minha cultura, do povo do qual eu vim, né, e pelo qual eu fui influenciado culturalmente. E aí, quando você convidou para ajudar a organizar as famílias, né, nos princípios e valores do bem viver, você já havia feito também uma sistemática, né, de 4 pontos fundamentais que orienta mesmo essa concepção. Tá? A vida do indivíduo como eu, né? Eu sou eu sou muito especial, tá? Eu sou completo, tá? Eu não sou uma parte de né, a metade de uma laranja, não. Eu sou completo e o outro pode, né, acrescentar muitos valores, mas não é a minha metade, mas é aquilo que suplementa e não complementa, né? Então, o sujeito é muito importante, é um ator fundamental, né, que administra a vida, é um gerente da vida. Tá? E esse gerente não está só no mundo. Então, ele precisa se relacionar com os outros. Como é que ele se relaciona com os outros? Em cima desses valores que o comunitário é muito mais importante. Tá? O que se constrói junto é muito mais importante. Tá? Passou agora uma ideia na minha cabeça, vou fazer uma pausa aqui para lembrar de eu tenho essa história de escrever agora, eu quero muito contar histórias, né, de valores de vida para meus netos. E aí eu comecei a ler, né, sobre o significado dos contos, né, aqueles contos tradicionais. Então, quando você pega o conto dos 3 porquinhos, né, que tem a ver com a habitação, ali tem 3 personagens, né, que são completamente diferentes, né, no seu perfil, né? O primeiro, que é aquele que constrói distraidamente uma casa super frágil, né? Ele está concentrado no lúdico, né? Se divertir, brincar, né? E não está preocupado nessa coisa, né, da segurança. Isso não é uma coisa que... A solidez. Não. E é tudo aqui e agora, né? Não é pensando no futuro, né? Então, o que acontece com esse porquinho? Esse porquinho, muito facilmente, né, o lobo vem e destrói a sua moradia. Então, a primeira coisa que passa pela cabeça, mas esses porquinhos não sabiam nada do bem viver, que se eles tivessem se unido os 3 e feito uma moradia, né, com o esforço dos 3, certamente eles seriam muito mais bem sucedidos em qualquer circunstância, entendeu? Então, agora voltamos para cá. Voltamos para os palmeirenses que são porquinhos. Também. O que há com essa coisa, né, do outro, né? Obviamente o outro é teu parceiro, aquele que te complementa. Tá? Aliás, errei nisto, não é complementar, te suplementa. Tá? E juntos, obviamente, você pode fazer muito mais, né, conquistas importantes, né, quando você trabalha com o outro. Mas há outros 2 elementos muito importantes para além do indivíduo, para além do coletivo, né, do comunitário, é a terra. A terra é a mãe. Aqui está toda a vida e todas as condições, as melhores condições de vida para o ser humano. Este é nosso habitat. E viver na terra é uma responsabilidade de coexistência. Entendeu? Na medida em que nós não administramos, não usamos bem, né, a terra, e na medida que a terra corre o risco, né, de morrer, nós morremos juntos. Entendeu? Então, o bem viver exige uma relação sagrada com a terra. Tá? Se você vê na cultura dos povos andinos, né, Peru, Bolívia, Chile, né, quando eles vão preparar a terra, né, para abrir aqueles surcos onde eles vão colocar a semente, eles pedem licença para a terra. Tá? Eles respeito, fazem, né? é verdade. Uma reverência. Sim. E um pedido, uma bênção, que aliás na nossa cultura brasileira, para mim era muito legal quando cheguei aqui e via, né, naquelas épocas, 40 anos atrás, né, que todo jovem que saía de casa pedia bênção para os pais. Hoje em dia essas coisas já, né, sumiram, Tá em né? desuso, né? Muito pouco. Mas na cultura do bem viver,
reverenciar a terra não é uma coisa apenas, né, vamos dizer assim, de respeito, de um costume, né, meramente cultural. É uma coisa muito mais profunda do que isso. Tá? A terra tem que ser respeitada porque nós somos, né, parceiros com ela. Vivemos em nosso habitat e se você não cuida dela, você também não está cuidando de si. Entendeu? Então, a terra é o respeito pela terra, considerar a terra um ente vivo que você tem que aprender, né, a lidar com ele. Você pode conversar, pedir autorização, agradecer, né? Nossa, é uma coisa forte que a gente perdeu a terra hoje para nós, e isso foi uma coisa complicada, né? Porque a própria doutrina do socialismo, né, ela esclarece, né, que há uma diferença entre você entender a terra como um bem de troca e um bem de uso. Tá? E por isso que né, o capitalismo, quando ela possui meio de produção ou possui a terra, nós viramos desprovidos de qualquer coisa. A única coisa que sobra para a classe trabalhadora é a força braçal ou intelectual de produzir alguma coisa. Entendeu? Mas para eles, né, na sua cultura, a terra era um bem de uso. E quando o socialismo chega aqui como uma ideologia para organizar os movimentos de luta, né, esqueceram dessa tradição, né, andina, dessa tradição do bem viver, onde a terra, né, ela é um ente que precisa ser respeitado, preservado, né? Então você perde essa coisa e a terra vira uma coisa. Sim. Né? E aí vira uma coisa, né, mercantil, de propriedade. Tá? E um quarto elemento muito importante nessa concepção é o sagrado, o divino. Tá? A cultura do bem viver, ela entende que tudo que há, seja a terra, né, a mãe, onde está a vida, tudo, seja a comunidade, seja eu, que também sou um ente vivo, né, e desfruta da vida, depende de um ser superior. Tá? E ele não quer saber se ele é Javé, se ele é Adonai, se ele é Alá, né? Ele quer saber, é o Criador. Ele quer saber de que há um ser superior que organiza a vida, que coloca, né, para você, né, todas as condições de você viver em condições, né, sustentáveis. Então, há um elemento de espiritualidade, né, que permite que a relação entre a comunidade, as trocas entre as comunidades, né, não seja apenas uma coisa de imposição, mas é uma mística que você comemora e celebra o tempo todo. Então, quando, né, a comunidade vai plantar, preparar a terra, tem um ato, né, tem uma dança, né, e uma celebração, né, pedindo autorização, permissão à terra para semear. Tá? E a comunidade curte isso, né, com uma mística que alimenta ele na esperança de que tudo vai dar certo porque a Mãe Terra está conosco. Entendeu? Ela não vai deixar de prover aquilo que nós precisamos. Entendeu? Aí logo, né, quando você plantou e vai colher, a comunidade volta para fazer um ritual de agradecimento. Tem danças, tem festa da colheita. Entendeu? Então, esses elementos, né, esses 4 elementos, né, se conjugam de uma forma, né, em que você tem uma cultura onde o respeito que eu devo ter pelos outros é aquilo que eu quero para mim. Tá? O sofrimento que o outro tem, eu consigo senti-lo comigo porque eu também sou de carne e osso e posso ter empatia para me colocar no lugar dos outros. Agora, a vida em comunidade, né, ela se dá em harmonia, né, com a vida da terra. Tá? Este é nosso lar e não pode ser destruído. E em tudo isto está presente, né, o espírito, né, do sagrado. Né? Então, é uma concepção que não estabelece apenas princípio de cooperação, de respeito, é muito mais profundo do que isso. Entendeu? Realmente. Uma coisa que eu acho
queria lançar um desafio aqui já, né? E um pedido, um desafio para nós dois, um pedido, né? Com a experiência que você tem já na produção de livros, na produção da escuta, da escrita, a gente poderia escrever um livro sobre a história dos projetos Freitice e Nelson Mandela. Sim. Por que que a gente teve essa ideia de trazer a filosofia do bem viver para o trabalho social das pessoas, das famílias, para viver em comunidade? O que a gente queria com isso, né? Qual a avaliação que a gente faz desse trabalho? As famílias já estão aqui há quase 4 anos, né? Como tem sido essa convivência, como o bem viver tem sido lembrado, e principalmente para ser um instrumento de continuidade desse trabalho, né? Para as pessoas entenderem que o bem viver não era só nós ir lá falar e ia acontecer o bem viver. Que o bem viver ele só podia acontecer a hora que as pessoas estivessem morando, né? Praticando ali o que tudo o que a gente levou de conteúdo para essa vivência harmoniosa que você estava falando. O que é viver em comunidade? E o que é viver em comunidade, por isso que a gente trouxe a filosofia do bem viver. Porque a gente já tinha essa convicção de que a gente tinha esse desafio de levar essa mensagem para as pessoas, né? De que o sagrado vem do coletivo, né? Você respeitar a todos, respeitar a Mãe Terra. Então a gente pergunta por que MSTL? Por que é Movimento Sem Terra e não é Movimento Sem Teto? Porque a gente não está falando da Terra, a gente está falando do planeta, né? Movimento Sem Terra de luta, os que não possuem o planeta, né? Porque tratam o planeta como uma mercadoria, a gente quer desconstruir isso através da luta. E o valor sagrado é muito importante, e na convivência ali é que os valores, né, aparecem, né? Os valores sagrados, os valores culturais, e a gente percebe, né, que após 4 anos a gente precisa continuar trabalhando esses valores. Não basta achar que só porque trabalhou 1 ano ali no trabalho social que a vida em comunidade seria diferente. Então queria deixar esse desafio e queria que você falasse dele. Para a gente concluir o nosso bate-papo aqui, queria que você falasse do livro que você está lançando, do que ele fala, o que mais você produziu. A gente tem esse momento aqui final da questão da literatura, da importância da leitura, mas a importância maior ainda é a gente registrar e escrever as nossas histórias. Legal, vou ver se consigo amarrar as coisas aqui, porque você ampliou de novo, né? Abriu as portas para a gente refletir sobre muitas coisas, né? A primeira delas, eu acho assim, aqui você fez uma experiência muito importante, certo? E a primeira coisa que você tem certeza da experiência realizada aqui nos projetos Frei Tito e Nelson Mandela é que o movimento de moradia, né, ele não, vamos dizer assim, não colocou toda a sua energia na conquista, né, da casa própria, né, mas para além da casa própria, né, essa coisa da vida comunitária. Sim, das janelas abertas, das portas abertas para organizar a vida neste espaço, nesse projeto de forma comunitária. Então, isto já faz uma diferença, porque muitos projetos de luta por moradia no Brasil e em qualquer outro lugar se tornaram, né, a luta, né, instrumentalizada por interesses particulares, que uma vez que entrou, adquiriu um bem, e alguns desses se trancaram dentro de suas paredes e não tiveram nenhuma relação com seus vizinhos e com a comunidade que poderia ter sido formada ali. Outros fizeram apenas, né, aquele entendimento: agora eu tenho um bem que eu posso comercializar, posso vender e tornar isto um capital, entendeu? Então aqui, né, você tem um projeto onde a primeira coisa que você tem certeza que aconteceu, talvez não seja ainda a melhor referência, mas é um fato, é que as pessoas, né, conseguiram entender a necessidade de manter
né, portas e janelas abertas para que tenha uma comunidade. Isso é a primeira coisa. Ainda sobre essa questão, né, nós já tivemos experiências, né, o socialismo chegou na América Latina como uma grande ferramenta revolucionária para mudar a vida dos trabalhadores, coisa e tal, e a gente sabe que muitos projetos, né, de socialismo não foram sucedidos e havia divergência entre aquilo que se pregava e aquilo que de fato acontecia. Então nós já tivemos grandes utopias, tá? E as grandes utopias entraram em colapso também, seja por contradições próprias, seja porque houve muito combate para que elas também, né, fracassassem de alguma forma, né? Então, o que é importante hoje? Importante seria fazer um trabalho junto à comunidade para verificar de que forma aquilo que se trouxe como valor e que orientou a organização da vida em comunidade, ela se sustenta no cotidiano. E podem ser coisas muito pequenas. Tá? Tem uma biblioteca, tem uma padaria, tem uma lavandaria, tem o que tem que para a comunidade faz diferença em relação àquilo que era sua vida e que hoje acrescenta valores à vida comunitária. E insisto, podem ser coisas, né, consideradas, né, muito pequenas ainda, mas muito importantes na mudança, né, social, porque algumas coisas simples como essa, né, podem ser motivo de briga, de conflito em alguns, né, entre alguns moradores, né, mas aqui você tem, né, até, né, o registro e boletim de ocorrência sobre conflito. Seria muito importante ver como, né, o comportamento das pessoas, né, foi orientado por esse valor. E se tudo isso ainda, né, parecer pouco em relação aos adultos, que é muito mais difícil mudar costumes e valores, né? Eu acho que uma coisa que falamos na última conversa, né? O sucesso disso aqui está nas crianças que vieram pequenas para dentro desse projeto, que têm crescido junto com esse projeto, tá? E aquele que está nascendo neste território comunitário. Por quê? Porque certamente em outro lugar, com outros valores de vida, em outros ambientes comunitários ou de convívio, poderiam ter outro destino. Certamente aqui o destino dele está orientado, né, por valores que são diferentes do que em outros lugares. Então, há muita coisa a se avaliar, muita coisa ainda a se projetar e se trabalhar, como valor, princípio, organização, experiência de vida, e muita coisa para contar. Então é preciso realmente escrever sobre isso, contar essa história e colocá-la em debate. Ela tem que vir para dentro de todas as organizações, seja dos movimentos sociais, do movimento de moradia, da CMP, dos partidos políticos, igrejas, onde tem alguém preocupado com a qualidade de vida, tem que vir esta experiência para o debate. Não como nós somos, né, campeão, né? Olha aqui o que nós fizemos. Não, porque é comunitário. Você você tem um papel muito importante e ninguém vai tirar esse papel, né, da sua participação. Mas certamente o que se construiu coletivamente é tão importante como isso. E tem tanto protagonismo como aquilo que você fez como liderança, entendeu? Então eu acho que precisa fazer isso. Vamos pensar nisso aí, né, e materializar isso aí, contar essa história e contá-la de uma forma que permita, né, abrir, né, portas e janelas para outros projetos. E por último, te contar aquilo que eu faço hoje, para encerrar aqui. Quando eu vim aqui da última vez, eu estava, né, lançando estes livros, né? E a referência a esses dois livros, um deles você já mencionou e mostrou aqui para as pessoas que nos acompanham hoje. A experiência desse livro foi por motivo, né, dos 50 anos do golpe de Estado no Chile. Em setembro do ano passado, né, completou 50 anos do golpe de Estado no Chile. E eu não pretendia deixar passar essa comemoração, né, esse lembrar juntos, sem ter contado algumas experiências de vida do que eu vivi lá. Então eu estava preparado, viu, Felipe? Vamos mostrar isso aqui? Eu estava preparado, né, para produzir e lançar esse livro aqui, né? Memórias Fugazes de uma Ditadura Militar. Tá?
E aí foi uma surpresa muito grande, porque eu estava concentrado nisso aqui. E praticamente tinha esquecido disto aqui. Tá? Aí a editora Dialética, que é uma editora que pesquisa sobre trabalhos acadêmicos, né, encontrou esse livro, né, na biblioteca lá em Brasília e falou, olha, não seria legal publicar? E eu, claro, na hora, imagina, ele tem tudo a ver com, né, os 50 anos do golpe de Estado, o momento. Então, no ano passado, final do ano passado, eu consegui, né, produzir esses 2 livros, fizemos o lançamento deles, e está aí à disposição das pessoas. A gente fez aqui, né, um encaminhamento, né, para ter aqui na biblioteca, e acho que as pessoas, né, podem, né, a história, né, ela é uma coisa assim, que nos permite recuperar nossas raízes, né, e manter nossa identidade. As pessoas que não têm uma identidade histórica, né, parecem boca sem dentadura, não tem como se defender, não tem como morder, não tem como mastigar, não tem como ajudar, né, a fazer digestão mesmo, facilitar a digestão. Então, para mim tem sido muito importante descobrir isso como uma tarefa, agora que eu já estou ficando mais idoso, né, e mais trancado dentro de casa. E aí uma coisa importante, né, isto aqui também foi fruto praticamente, né, da época em que a gente estava, né, confinado pandemia, dentro de casa na pandemia. Então eu trabalhei muito nesse período, entendeu? Enfim, para dizer o seguinte, acho que a gente tem que fazer um trabalho de não só registrar, né, nossas experiências de vida, mas ensinar a ler e escrever nas crianças e despertar esse dom para eles, né, registrarem suas próprias experiências de vida é fundamental. Eu acho, por exemplo, que o desafio que você lançou aqui, um desafio para nós que participamos, né, que conhecemos como foi a história, a gente tem um fio condutor de início, meio e fim, né? Mas, por exemplo, né, o que as crianças vivem hoje aqui dentro das suas famílias, dentro da comunidade, com seus coleguinhas, deveria ter um projeto onde eles, para além de aprender a ler e escrever, aprendem a contar suas histórias. E isso poderá fazer muita diferença no futuro em relação àqueles que gostariam de ter tido esta oportunidade e não tiveram. E aqui reforçar, né, esta oportunidade, para além, né, das lideranças, dos idealizadores, daqueles que se envolveram, foi uma oportunidade criada pelo governo federal, em um programa chamado Minha Casa, Minha Vida, que, na verdade, era uma resposta a uma demanda, né, colocada pelos movimentos de moradia no Brasil há muitas décadas. Eu me lembro, né, quando se discutiu a criação do Fundo de Moradia Popular, no início do governo, com mais de 1 milhão de assinaturas, né, que era como a Constituição de 88 permitia, né? Nós fomos para Brasília entregar de carrinho de mão todas aquelas assinaturas para Fernando Henrique e nunca rolou nada. Tá? E tivemos que esperar décadas, né, para vir alguém que, estando no governo, colocado pelo povo, deu resposta àquelas coisas que são demanda do povo. Moradia é fundamental. As pessoas terem um teto, uma referência, as crianças nascer dentro do lar e ter essa referência. O ECA exige isso. Que a criança tenha como referência, né, seu quarto, sua cama, sua casa, seu teto. Então, nós estamos ainda muito distante dessa conquista de direitos, mas é muito importante fazer a luta política para que os governantes, né, possam, né, propiciar, e não é presente, né? Não é de graça, é uma conquista. Assim como aqui, né, os projetos deram muito certo, fruto da luta, e não é um presente, é uma conquista. Muito bem, Marco. Mais uma vez, queria agradecer a sua vinda até aqui o condomínio Freitito, né? Tá presente aqui com a gente no estúdio do Pode Lutar. Se você permitir, aceitar, vamos dizer, tem muito assunto ainda que a gente poderia falar, mas a gente tem só essa 1 horazinha aqui hoje, né? Para a gente gastar nesse bate-papo, para não ficar muito longo.
Mas tá tudo anotado, tá tudo registrado, tá tudo gravado, né? Todos esses desafios que você deixou pra gente também, o nosso desafio, né? Depois a gente conversa melhor sobre ele, mas o bate-papo foi muito agradável aqui hoje. Queria te agradecer muito pela presença, por atender esse chamado, para a gente corrigir aquele problema técnico e hoje a gente tem um bate-papo de verdade. E queríamos agradecer a todos que estão acompanhando aqui a gente hoje. Gostaríamos de pedir para que vocês comentem, né, sobre os assuntos que foi debatido hoje, como o Marco já instigou, né, como está a vida aqui, né, como se traduziu bem viver agora morando aqui. Fale um pouco aí nos comentários, né? Se gostou desse episódio hoje, curte, compartilha com os amigos. Se quiser seguir nosso canal aqui, né, de podcast, o Pode Lutar, segue lá, ativa o sininho, que sempre que tiver um novo episódio você vai ser informado. Então, Marco, obrigado, nossa amizade continua firme e forte. Vamos para a luta, minha gente. É o MSTL na luta popular, construindo o bem viver.